O tema das obrigações, da faturação eletrónica é algo que vai surgindo com uma cadência mais ou menos anual nos últimos tempos, e isso tem a ver com a necessidade que se foi sentindo por parte do Estado, do Governo, que foi sentindo para dar tempo às empresas para se dotarem de todos estes processos e se organizarem. Claro que para algumas empresas isso é mais fácil do que para outras, portanto, a verdade é que, como iremos ver, portanto, isto é um assunto que vem sendo adiado de ano para ano. E, a minha apresentação para hoje, portanto, vai focar basicamente estes quatro pontos: a questão dos timings, a questão da assinatura digital qualificada necessária para determinado tipo de documentos, a questão da fatura eletrónica e depois os benefícios, enfim, cujo benefício principal é o receber mais cedo. E depois vamos ver que o receber mais cedo pode não ser o receber antes do prazo, antes da data de vencimento dos documentos. E como tinha dito agora, há um minuto, todo este tema da fatura eletrónica nasce numa diretiva europeia que já data de 2014 e nasce muito à conta dos contratos públicos. Essa diretiva europeia depois precisou de um tempo para ser refletida, vertida para a legislação de cada país, e no caso português, assim tem sido. Neste momento, as obrigações de 2025 acabaram por ser adiadas no que diz respeito portanto, a esta obrigatoriedade de tratamento dos documentos de uma forma diferenciada do papel. E apesar de ter, portanto, o prazo inicial era janeiro de 2025, neste momento é janeiro de 2026, mas na verdade as empresas não perdem nada em preparar. Portanto, apesar de já ser um assunto falado e com bastante divulgação já de algum tempo, a verdade é que ainda acabamos por ganhar mais um ano para podermos organizar as nossas empresas neste sentido. Esta linha do tempo reflete um pouco isto, quer dizer, portanto, mais recentemente, aqui na altura de 2018-19, para cá foi quando se começou a falar deste assunto mais intensamente, e os tais adiamentos também estão aqui refletidos. Eu acabei por, nesta linha do tempo, substituir aqui o 2000 para 2026, porque na verdade é a nova data. Portanto, isto representa, este gráfico representa para os diferentes tipos de empresas e de organismos, de entidades da administração pública, como é que as coisas têm estado a evoluir ao longo dos anos, ao longo do tempo. Falando agora da questão dos documentos propriamente ditos, dos tipos de documento, todos nós sabemos que se vulgarizou, digamos assim, se pode usar este termo, o envio de faturas no formato PDF, por e-mail, muito por obrigação, entre aspas, da pandemia, em que estávamos todos recolhidos em casa, portanto, começou-se a fazer um uso mais intensivo do envio dos documentos através de ficheiros, portanto, digitais, mas que até a data, perdão, têm tido validade legal. No entanto, em condições normais deixarão de ter essa validade legal, a não ser que esses documentos no formato PDF tenham uma assinatura digital qualificada. Portanto, deixem de ser, porque um ficheiro PDF, podemos dizer que, não tendo esta assinatura, é quase como se poderia eventualmente ser uma fotografia. Agora, uma fotografia de uma fatura não tem validade legal. O PDF, sendo um documento com características diferentes, mas não deixa de ser editável, não deixa de poder ser alterado, e a assinatura digital qualificada traz
traz algumas garantias a estes mesmos documentos. Portanto, passam a cumprir determinados requisitos técnicos mais avançados, comprovam, portanto, aos olhos da lei, portanto, comprovam a autenticidade, por um lado, da empresa que está a emitir a fatura, mas também a integridade do seu conteúdo, do documento. Portanto, esta assinatura é colocada, é adicionada ao documento e então ganhamos validade legal. Passa a ser, poder ser reconhecida como um documento oficial. Esta assinatura digital qualificada, portanto, colocada no nosso fecheiro da PDF, no formato PDF, este é um exemplo daquilo que podemos ver. Portanto, se alguém tiver dúvidas, algum tipo de dúvidas sobre o que é lá, como é que é visível que o documento está assinado, este é um exemplo de um documento, de um PDF, que foi assinado digitalmente, aqui num dos nossos documentos aqui da DIC, que foi assinado digitalmente, e portanto há aqui uma determinada informação que fazem prova de que essa assinatura está lá e, portanto, a fatura em questão tem a tal validade, a validade legal. Vemos aqui, portanto, que foi assinada pela empresa DIC Software, e pronto, e depois tem aqui mais uma série de informações adicionais. Estávamos a falar dos documentos no formato PDF. A fatura eletrónica, porque o formato PDF não é uma fatura eletrónica. A fatura eletrónica tem outros pressupostos e pressupõe o quê? A existência de um ficheiro digital, naturalmente, mas com uma estrutura bem definida, uma estrutura que respeita um conjunto de regras e que disponibilizam a quem a recebe e também a quem emite um conjunto de vantagens. Portanto, como aqui estou a dizer, portanto, é um documento em tudo idêntico à fatura tradicional, a informação que é colocada num ficheiro com estas características é exatamente a mesma que encontramos numa fatura em papel. No entanto, tudo acontece por via digital, tudo acontece por via eletrónica. Portanto, desde a emissão à recepção, ao arquivo, tudo isto acontece por via eletrónica. E, como eu estava a dizer, portanto, é um ficheiro estruturado, portanto, tem uma determinada organização que não é à vontade de cada um, portanto, é uma estrutura pré-definida e é transversal a todo este processo de envio de faturas por via eletrónica. Encontramos lá os mesmos elementos. Identificação do documento, qual é o período de faturação, quem está a vender, portanto, quem é o vendedor, quem é o comprador, os números de contribuinte, as condições de pagamento ou de entrega, tudo isto, totais, os artigos, tudo isso. Portanto, é uma apresentação, uma entrega da mesma informação por outra via. Tenho aqui um exemplo fictício, naturalmente, de um ficheiro ou de uma parte do ficheiro estruturado que neste caso, e que é o caso que nos interessa, respeita a norma de CIUS-PT, que também é uma normativa, portanto é um modelo de dados que foi adotado, digamos, o PT resulta da adaptação para Portugal desta normativa CIUS, uma normativa europeia. E, portanto, como podemos ver aqui, independentemente de toda aqui umas designações de caráter, chamemos mais técnico ou mais abstrato, como quisermos, encontramos aqui elementos que já nos dizem alguma coisa. O número da fatura, por exemplo, há de estar, chamemos num campo, portanto, que tem uma sigla antes e uma sigla depois. Temos a data do documento, poderemos encontrar, por exemplo, algures o número de contribuinte, iremos encontrar o nome do cliente, a morada, o código postal, a mesmíssima informação que encontramos na nossa mesma fatura, quando impressa no papel, numa folhinha A4, como é normal. E, portanto, este é um exemplo de um fecheiro, mas qual é a vantagem de termos esta organização dos dados
com uma estrutura standard dessa mesma informação. É podermos automatizar uma série de coisas, desde o processo de envio e o processo de geração do fecheiro. Tipicamente são as aplicações, são os programas, é o software que está dentro que é usado por cada empresa que cria este fecheiro, mas e depois há todo um canal, um processo de envio, que falaremos dele a seguir, mas o benefício é que quem recebe uma fatura através de um fecheiro com esta estrutura vai poder automatizar o processamento, o tratamento destes dados. Ou seja, se tivermos uma fatura em papel, bom, podemos ter aqui processos de digitalização com recolha de informação para o CR, mas que não deixa de ser mais elaborado, mais trabalhoso. É um automatismo, é melhor do que estarmos a registrar, por exemplo, na contabilidade, a fazer um registro manual, mas não deixa de dar o seu trabalho. Um fecheiro, uma fatura que nos chega com um fecheiro deste género, permite-nos ter mecanismos absolutamente automáticos. Se eu receber um fecheiro destes e se eu guardar numa determinada pasta, a pasta é essa que está a ser monitorizada por um software qualquer que detecta a chegada do dito fecheiro, reconhece aquela estrutura, lê a informação útil desse fecheiro e faz o registro, por exemplo, automaticamente na contabilidade, como pode, se tivermos associados a um processo deste género, pode ter, se tivermos associados, perdão, um sistema até de gestão documental que possa recolher esta informação, fazer a captura dos dados e dar origem a um workflow, por exemplo, de aprovação da fatura do fornecedor que acabou de chegar. Tudo isto pode ser automatizado, tudo isto, que no fundo é um trabalho repetitivo, se for um trabalho humano, libertamos a pessoa de um trabalho maçudo, que pode representar, digamos, o registro destas faturas, e automatizamos e eliminamos a probabilidade de erros e uma série de outros benefícios. Portanto, este é um exemplo de um fecheiro, relativo à fatura eletrónica propriamente dita, por contraponto com o primeiro tipo de fecheiro que falei, que é o modelo, o formato PDF, nosso bem conhecido. Falar do envio destes documentos, seja do documento no formato PDF, seja do documento num formato XML, portanto, CIUS-PT, teríamos que falar do processo de envio. E o processo de envio, para agilizar e para digital, naturalmente, vai-nos permitir agilizar não só o trabalho, digamos assim, de quem emite e de quem tem que enviar, despachar aquela fatura para alguém, para um cliente, mas também permite a recepção dessa fatura por esse cliente. E todo este processo, se for feito através de uma plataforma de EDI, portanto, de Electronic Data Interchange, sendo feita por uma plataforma com estas características, permite-nos, por exemplo, perceber se o documento já foi recebido, já foi recepcionado, quando é que eu o enviei. É uma espécie, se quisermos, de um envio como habitualmente se faz no envio em carta registada com aviso de recepção. É um pouquinho isso, ou seja, fica registado quem envia e quando o fez, e fica registado se essa fatura já foi descarregada, por exemplo, da plataforma, e quando é que isso aconteceu. Depois, tudo o que acontece daí para diante, depois já é dentro da casa do nosso cliente, pronto, mas tudo isso fica registado. E, portanto, é um processo muito simples, normalmente é um processo automático, desde o que vai do envio à recepção. Tem algumas vantagens, naturalmente, que é, por exemplo, por vezes, quando nós enviamos uma fatura pelo correio, digamos, vamos chamar à moda antiga, pela via CTT, em papel, por vezes o cliente, havia extravios ou no circuito interno, dentro do cliente, era-nos pedido uma segunda via da fatura, porque ninguém sabia onde encontrar a mesma. Aqui tem esta vantagem, é que se o cliente, primeiro, quem emite o documento
consegue perceber se o documento já foi descarregado. E se não foi, até pode ligar ao cliente a avisar, olha, porque o cliente é notificado. Quando isto acontece, portanto, o cliente é notificado é notificado da chegada de um determinado documento. E então, aquilo que nós podemos eventualmente desencadear, porque percebemos que não foi feito esse download desse documento, podemos telefonar, a avisar, olha, não se esqueça, tem ali na plataforma o documento X relativo àquele trabalho, àquele serviço, etc. Por um lado isso. Por outro lado, se o cliente percebe que uma determinada fatura que está a contar a receber, também pode consultar os seus e-mails e encontra lá, normalmente, ou anexa ao e-mail a fatura nestes formatos, ou então vai à plataforma e pode conferir se realmente está lá algum documento ou não. Portanto, tudo isto são mecanismos automáticos de representação de uma fatura e o processo todo de envio. Este processo de EDI, normalmente, há um conjunto de plataformas especializadas nisto, e há aqui um outro aspecto que está aqui a ser referido, que é, em determinadas circunstâncias, há aqui o cumprimento de algum tipo de exigências legais que estas plataformas ajudam a respeitar. Portanto, falando agora um pouquinho das vantagens da faturação eletrónica para as empresas em geral, logo uma primeira é a eficiência. Portanto, automatizando esta troca de documentos, reduzimos os potenciais erros que sabemos que o ser humano pode cometer, tiramos de trabalho a alguém e normalmente é um trabalho que não é feito com gosto, digamos assim. Há aqui uma maior agilidade, portanto, a rapidez em todo este processo, que já não precisamos de consumir tempo, do nosso tempo precioso na impressão, meter um envelope, dirigirmos aos correios e despachar. Portanto, tudo isto é automático, é rápido e muito simples. Todo o processo, todas as etapas ficam registadas, portanto, conseguimos fazer o acompanhamento e a monitorização do processo como referi. Há redução de custos relacionados com o papel, com os tinteiros, o facto também de imprimirmos menos documentos, as impressoras trabalharem menos, também de alguma forma vamos economizar na manutenção desses equipamentos e economizamos, portanto, em geral, em todos os gastos relacionados com o envio dos documentos em papel. Tornamos a nossa organização mais eficiente. Se tivermos, porque podemos ter isto tudo e precisarmos ou pretendermos que o arquivo digital, o arquivo dos nossos documentos seja físico. Isso acontece em muitos casos. Mas, se nos organizarmos, também podemos transformar o nosso arquivo físico das faturas ou dos nossos documentos em geral, que eu estou tentado a falar das faturas por via das obrigações legais, mas tudo isto se pode aplicar a outro tipo de documentos, mas se nós adicionarmos no fim deste processo todo um processo de arquivo digital, então ainda economizamos na necessidade de termos espaço reservado às nossas famosas capinhas de arquivo físico. A conformidade, portanto, com determinado tipo de exigências legais ou regulamentares, portanto, normalmente associadas à contratação pública, também ajuda, todo este processo ajuda a que essas exigências sejam respeitadas. Perante os intervenientes, portanto, com quem nós interagimos desta forma, passamos uma imagem de modernidade e de inovação, naturalmente. E portanto, isso também melhora a percepção que as entidades externas têm da nossa forma de estar e de trabalhar. E como eu disse logo no início,
um potencial e importante benefício é, pode ser, muito bem, em muitos casos, é o receber mais cedo. O receber mais cedo não quer dizer que recebo antes da data de vencimento da fatura. Não. Muitas vezes é o receber atempadamente. Porque todos nós percebemos que quando as faturas vão pela via normal, pela via, mesmo até por e-mail, muitas vezes, mas quando vão ou iam, em muitos casos ainda vão, em papel, há todo um processo manual e muitas vezes do lado do nosso cliente não temos, ou seja, se trabalha, se manuseia muitos documentos, por vezes há atrasos até na contabilização, no registro dessas faturas dos fornecedores, e quando nós telefonamos a fazer o acompanhamento, porque já se venceu determinada fatura, a data de vencimento já está ultrapassada, por vezes é-nos dito, ainda não tive tempo, ela ainda não está lançada, não está na contabilidade, ou não está na conta corrente, ainda não tenho isso registado, mas vamos já tratar disso e tal. Quando estas conversas acontecem, há uma etapa que já foi queimada, que é o cumprimento da data de vencimento. E toda a gente pretende cumprir com esse requisito, que é respeitar o que foi acordado com o nosso fornecedor e, portanto, e pagar atempadamente. Portanto, isto ajuda a algum tipo de a melhorar a organização, eventual necessidade de organização do lado do nosso cliente, e a nós queremos receber atempadamente. E em circunstâncias como estas, o receber atempadamente passou a representar o receber mais cedo, a tempo e horas. Portanto, de uma forma resumida, aquilo que quis falar hoje, trouxe para este webinar de novembro, foi isto. Portanto, falar da questão dos PDFs, da emissão dos documentos no formato PDF com a assinatura digital qualificada. Podem dizer, tenho mais um ano, mas quando dermos conta já estamos às portas de 2026 portanto, quanto mais cedo nos começarmos a preparar, a organizar os nossos trabalhos, os nossos serviços, melhor. Não perdemos nada com isso. Portanto, em preparar, seja o nosso software, seja a contratação de uma plataforma de EDI para tudo isto, e no que diz respeito ao nosso software, diz respeito, portanto, também podemos referir a fatura eletrónica no tal formato estruturado, com o benefício fundamental de podermos vir a receber mais cedo. Já ultrapassamos um pouquinho o nosso tempo que tinha estimado. Era isto que eu queria transmitir. Deixo aqui os meus contactos, se sentirem necessidade ou pretenderem depois conversar mais a miúdo, de mais algum detalhe relacionado com este tema, pois estou ao dispor para falar com qualquer um. Na medida em que nós já temos isto a funcionar, portanto, toda esta situação a funcionar na DIC e também em alguns dos nossos clientes, depois poderemos também transmitir as nossas opiniões relacionadas já com uma experiência de quem já está a usar isto, no nosso caso, já há uns anos. Muito bem, muito obrigado. Agradeço mais uma vez o tempo que estiveram comigo a falar de faturação eletrónica. Espero que tenha sido do vosso agrado, e até ao próximo webinar, que será divulgado em breve. Muito obrigado e um bom dia, o resto de um bom dia para todos. Muito obrigado.